Vou pegar sua caneta, Cláudia. Estou ao vivo já. Toma. Boa tarde. Bem, estamos de volta. Já almoçamos e estamos voltando. Agora, essa mesa temática, ela é com a professora Maíse Itagiba Roque. Essa mesa o tema dela é Ser Mulher, Gênero, Corpo, Diversidade, Família e Expectativas Sociais. Eu vou me autodescrever e, em seguida, eu vou passar a palavra para a Maíse. Ela também vai se autodescrever. E ela ela preparou, né, uma fala para a gente sobre essa temática. E a gente vai interagir com ela após a exposição, Maíse. Aí a gente abre aí para a gente poder conversar um pouquinho e também responder ao chat se tiver perguntas, né? Eu peço que quem estiver participando, quem estiver nos ouvindo, também participem, façam suas perguntas. A gente vai acompanhando pelo chat e interagindo com vocês, tá bom? Então, a minha autodescrição, mais uma vez, né? Nessa mesa, eu sou Cláudia Regina Lemes, sou uma mulher, morena clara, meu cabelo está avermelhado já faz bastante tempo. Como eu já falei nas outras mesas, ele não era assim quando eu nasci, eu uso ele assim porque eu gosto. E ele tem o comprimento dele é um pouquinho abaixo do ombro. E eu estou vestindo uma blusa cor de vinho. Uso um brinco de argola com uma bolinha azul. E estou na minha casa. Atrás de mim tem uma estante de livros. E é isso. E eu passo a palavra para a Maíse. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Acho que sim, né? Eu já vou iniciando pedindo um pouco de desculpa por conta de algumas obras que estão tendo no prédio. Eu já até fui procurar, enfim, os moradores para ver se cessava um pouco enquanto a gente conversava. Não sei se vai ser respeitado, então eu já peço desculpas por isso. Minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos longos há cerca de mais ou menos 2 anos. Eu estou usando um vestido preto, né? Como eu estou sentada, não vai aparecer tanto, vai aparecer que é uma blusa. Estou com cordões vermelhos, brincos dourados. Atrás de mim tem uma parede branca, com alguns bastidores bordados. E um quadro que ilustra a capa do disco do Milton Nascimento, Gerais, né? Vou arredar um pouquinho para cá. Eu não sou de São José dos Campos, sou mineira e sou admiradora do trabalho do Milton, do Bituca, né? Do Clube da Esquina e etc. Posso iniciar, Cláudia? Você me dá aí o feedback? Sim, pode. Ok. Pode sim, tá? Aqui também está um barulho, gente, tá um vento. São José está ventando muito nesse momento, aqui no centro da cidade. Por aqui também. Está oscilando um pouquinho até a energia, mas vamos que vamos. Se acontecer alguma coisa... Exatamente. Ontem também teve um pico muito grande, muito assim, mas passou rápido, então vamos esperar que passe também. Aqui nós estamos localizados perto do banhado, né? Meu prédio é o que faz fundo para o banhado, então o vento aqui bastante, ele se expressa com bastante fúria, mas vamos aguardar, acho que vai dar tudo certo. Sim, é verdade. Pode seguir, mas... Bom, eu não fiz nenhum slide, né? Então era mais uma proposta da gente conversar mesmo. Mas eu quero iniciar agradecendo pelo convite, de estar participando nesse momento com vocês, todos vocês. Agradecer também pelo esforço em realizar uma jornada que discute temas tão necessários para a sociedade atualmente. Dizer que é uma jornada com mulheres para a sociedade. Eu participei como ouvinte da manhã de vocês, achei belíssimo todas as participações. E frisar que falar de feminismo é muito mais do que promover reflexão em mulheres, com seus mais diversos recortes. Mas falar de feminismo
é também provocar questionamentos numa sociedade. E como eu falava anteriormente, a gente está num momento crucial para falar disso. Então, feito todos esses agradecimentos, eu gostaria de contextualizar um pouco de onde a gente vai partir as discussões. Como eu disse, eu não fiz um slide, mas eu estou aqui comigo com um roteiro estruturado, de forma a não alongar minha fala e a gente ter tempo no final para conversar sobre eventuais dúvidas, né, que foram aqui no chat, ou até mesmo a Cláudia, né. Bom, então voltando para a contextualização. Todas as discussões que eu vou fazer a partir de agora, primeiro, elas estão pautadas nas teorias do desenvolvimento familiar. Quando eu falo de família nesse momento, considerando as suas mais diversas configurações, os seus mais diversos componentes. Hoje em dia, existe um modelo mais abrangente, por exemplo, do que considerar família apenas sobre um olhar nuclear tradicional. Ou seja, um pai e uma mãe, um homem e uma mulher hétero e pelo menos um filho biológico. Existe um autor, inclusive, que depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar alguma bibliografia, que é o Petzold, e que ele vai falar que, enquanto estudioso, né, mas não restrito isso ao percurso acadêmico, a gente tem que começar a pensar em outras variáveis, a não ser apenas os laços consanguíneos, para considerar e definir a família, né? Na verdade, o mais correto, didaticamente, cientificamente, seria falar de forma plural, então famílias mesmo, né? Diversas. E aí o Petzold vai falar para a gente considerar alguns componentes antes de demarcar um conceito, uma definição única de família. Ele vai fazer com que a gente reflita sobre, por exemplo, o grau de intimidade entre pessoas, o afeto existente entre pessoas, o compartilhamento de renda ou não entre pessoas, e que todas essas variáveis e algumas outras vão nos ajudar nessa definição, nessa construção de famílias. Independente do seu arranjo, todas as famílias, enquanto grupo, e a partir do olhar do desenvolvimento familiar, elas são consideradas famílias, então grupos especiais e estruturados. Isso é muito importante, porque eu ainda vejo muita gente apontando, por exemplo, para uma família que não é considerada seguidora desse padrão normativo, dizendo que elas são desestruturadas. Cientificamente, isso já não é mais correto, porque toda família tem a sua estrutura e deve ser respeitada como tal. Quando a gente permanece com esse discurso, dizendo de que algumas famílias estão desestruturadas, automaticamente a gente defende uma estrutura de uma família padronizada, normatizada, que é essa do que eu acabei de dizer do nuclear tradicional, que são um pai, uma mãe, um homem, uma mulher hétero e pelo menos um filho biológico, tá? Então, nós vamos partir desse desenvolvimento familiar, de todas as teorias sobre o desenvolvimento familiar, e a partir disso a gente vai conversar sobre as dinâmicas que são encontradas nessas famílias. Quando eu falo dinâmicas, as relações entre os membros familiares. E a gente também vai conversar sobre o funcionamento dessa família, a divisão de tarefas, quando ela existe, né? Entre, por exemplo, tarefas domésticas, cuidado de um filho quando ele também existe nessa família, e reconhecimento e distribuição e exercício de papéis. A gente também vai partir das discussões da teoria do construcionismo social, que vai discorrer sobre o papel das diferentes culturas na construção e na defesa de questões acerca da sexualidade e de gênero, baseados na heteronormatividade, na cisnormatividade de uma sociedade racista, machista, sob a lógica patriarcal. Isso quer dizer que o homem hétero, branco, ele terá oportunidades de acessos sociais, ele terá privilégios, e tudo o que se diferencia disso será posto como subjugado, silenciado e discriminado. A gente vai partir também dessas discussões à luz de teorias feministas, cada qual com uma pauta de luta, mas todas relacionadas à defesa das mulheres, mulheres mesmo, no plural, somos diversas, enquanto sujeitos de direito. E a gente também vai partir de estatísticas nacionais de diferentes institutos. De início, eu vou partir
de um censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, de 2010, que vai dizer para a gente que a família monoparental feminina, o que é isso? Refere-se a uma mãe que vive sem um cônjuge e com filhos dependentes. Essa família monoparental feminina, ela representa 16,3% dos arranjos familiares. Isso é um número significativo de todos os arranjos que são contabilizados por esse censo. E que essas famílias monoparentais femininas, elas possuem o menor rendimento familiar per capita. A gente também, desse mesmo instituto, desse mesmo censo, vai dizer que as mulheres chefes de famílias compostas por casais, elas triplicaram a sua representação na população. E que as mulheres ganham, em média, 20,5% a menos de que os homens exercendo a mesma função. A gente também vai partir do dado de que mulheres negras recebem menos da metade do salário de um homem branco. E que mais de 80% das mulheres estão endividadas no nosso país atualmente, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. E que, pela análise de economistas, essa realidade ela está articulada com os dados estatísticos que eu acabei de apresentar para vocês. Essas mulheres estão endividadas, em parte, porque elas têm salários mais baixos e muitas delas são chefes de família. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado há pouco, foi no dia, para ser mais exata, no dia 28 de junho de 2022, ao menos 3 mulheres morrem, simplesmente, 3 mulheres morrem por dia, simplesmente por serem mulheres, os chamados feminicídios. E que o Brasil mantenha sua liderança entre os países que mais matam pessoas trans no mundo. Em 2020, de acordo com esses dados estatísticos, foram 175 travestis e mulheres transexuais assassinadas. Violências muitas vezes relacionadas por elas ousarem reivindicar o seu lugar de mulher. E se a gente faz uma análise mais micro, essas travestis que foram assassinadas eram prostitutas. E isso sinalizar socialmente que elas são facilmente objetos de descarte. E que as mulheres transexuais são negras, essas mortas que eu dizia para vocês, e que seguem essa mesma ótica. E por último, eu estou aqui com uma mulher cis, eu estou aqui com uma mulher hétero, feminista, eu diria que machista em desconstrução, também pertenço à classe média, sou professora, sou psicóloga, estudiosa de famílias. O meu tema de pesquisa, na verdade, ele se inicia muito no que concerne o funcionamento da família diante de nascimento de um filho com síndrome de Down, e aí eu estudo mais especificamente o construto da resiliência familiar, mas hoje em dia eu acho que eu já consigo englobar outros construtos para investigar. E é com parte nesses construtos que eu vou pautar a minha apresentação de hoje também. Vamos às respostas, então, para a pergunta inicial provocadora que a Cláudia faz, né? Pessoal, provavelmente vocês estão escutando barulho, mas é porque, assim como a Cláudia, eu moro numa região de São José, em que o vento ele é muito forte, né? E aí, cerca de 5, 10 minutos atrás, começou uma chuva, de fato, aqui. Então, isso, vocês podem estar escutando, enfim, algum barulhinho relacionado a isso, barulho de janelas e etc. Bom, então vamos lá, então, respondendo as perguntas iniciais da Cláudia. O que eu posso dizer para vocês a respeito desses estudos que estão sendo realizados com família? E aí eu vou tentar trazer um recorte para o nosso país, tá? Bom, nós mulheres, nós continuamos sendo definidas a partir do exercício da maternidade. E a gente ser cobrada por isso, tá? Inclusive, mulheres que não querem filhos, elas são muitas vezes diminuídas por familiares, por colegas, pela sociedade, e, inclusive, a sua feminilidade, ela ser questionada simplesmente pelo fato delas não quererem ser mães.
E quando as mulheres são cobradas, né, por essa maternidade, e que nesses casos, né, é por conta disso, às vezes, muitas vezes, que elas vão optar, então, por ter filhos, o quanto que essa cobrança agora vai vir a respeito da manutenção dos cuidados dos seus filhos. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver um filho com uma roupa amassada, que seja, chegando na escola, né? Estou dando um exemplo aqui. Em prontidão, a gente pensar, nossa, caramba, que mãe largada, né? Que mãe irresponsável. De quando a gente vê uma criança, por exemplo, com cabelo sujo, que seja, e a gente também questionar, julgar essa mãe, como, nossa, essa mãe é porca, né? Essa mãe é irresponsável. E nada se pensar, e nada é julgado, né? Para esse pai que existe, né? Afinal, a gente não vai fazer essa criança sozinha. E aí, os estudos com as famílias, e aí geralmente quando o foco é tentar entender um pouco a dinâmica mesmo, o funcionamento da família, às vezes muito ligado às funções do cuidar, do educar. Quando essas famílias têm isso como objetivo, quando as pesquisas têm como esses objetivos, elas muitas vezes têm as mães como os respondentes. Então, são as mães que participam dessas pesquisas. Poucas são as pesquisas que envolvem pais e que buscam, então, caracterizar a paternidade. Quando isso é motivo de pauta, ou seja, quando se quer saber sobre a paternidade, isso é perguntado para as mães. Então, é a mãe que vai falar, né, dar a sua percepção sobre a paternidade que é exercida ou não. O nosso ser mulher, estar mulher, o nosso papel feminino, ele ainda está muito ligado aos relacionamentos que a gente vai realizando ao longo da nossa vida. E aí eu quero chamar a atenção para relacionamento amoroso mesmo, nesse sentido, tá? O quanto que nós somos cobradas para isso e o quanto que vamos ser respeitadas muitas vezes quando estando com alguém, e nesse caso alguém desse homem. O quanto que estudiosas da área, inclusive, têm apontado isso como um fator influente em mulheres que se mantêm em relacionamentos abusivos. Então, por exemplo, de mulheres que pensam, poxa, relacionamento é assim mesmo. Ele é homem, é da natureza dele. Ele é bravo, ele grita, é dele. Quem sou eu, uma mulher, sem essa pessoa, sem esse homem? Quem vai me amar? Quem irá me proteger? É claro que aqui eu estou fazendo um recorte de análise de relacionamentos abusivos, é um recorte. Até porque outro fator real é a dependência financeira de muitas mulheres em relação aos seus companheiros. Mas as estudiosas, né, as pesquisadoras de famílias, vão apontar que a nossa criação enquanto mulher naturaliza a posição de dominante de um homem em um relacionamento hétero. E, por conseguinte, sustenta o lugar de dominada da mulher. Nós, mulheres, ainda ocupamos o lugar de objeto sexual de um homem. E se a gente faz um recorte também a respeito das mulheres pretas, das mulheres negras, que são hipersexualizadas, essa diversidade é ainda maior, porque elas são consideradas ainda escravas sexuais. É negado o desejo sexual feminino. É comum, por exemplo, que mulheres não gozem por acreditar que tem de satisfazer com a penetração, por exemplo. O que não necessariamente está ligado ao gozo. E normatizam o fingir do prazer conquistado. Quem aí em uma mulher já fingiu, por exemplo, que gozou? Eu preciso, enquanto mulher, aceitar o convite sexual. Não é validado o meu não. Preciso dizer que estou, por exemplo, com dor de cabeça, utilizar outro argumento para ser ouvida. Mas isso não quer dizer que o meu desejo é validado.
As mulheres não se conhecem, elas não se tocam. Fomos ensinadas a dar prazer para o outro, a sustentar o desejo do outro, de um homem, no caso. E aí, se a gente faz, né, eu sei que vocês tiveram aí uma mesa sobre mulher na ciência, né, pela manhã. Se a gente... eu trouxe bastante reflexão sobre isso, né? Se a gente faz uma reflexão sobre as pesquisas científicas, por exemplo, quando o tema é contracepção, adivinhem quem são os colaboradores dessa pesquisa? São as mulheres. E quando essas mesmas investigações científicas são feitas sobre o desejo sexual, busca entender, busca, enfim, conversar sobre o desejo sexual, adivinhem mais uma vez quem são os participantes? São os homens. Então, quando eu escutei essa palestra pela manhã, eu acho muito importante a gente continuar conversando sobre o papel da mulher na ciência, porque às vezes a gente, primeiro, acha que a ciência está distante da gente, e segundo, acha que é um caminho fácil, né? Que poderia não ser reconhecido, inclusive, as lutas de mulheres cientistas. E com base nessa mesa, eu acabei acrescentando algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Algumas lutas de uma mulher cientista. A nossa luta pela visibilidade, pelo respeito enquanto cientista, tendo a mesma habilidade cognitiva de um homem. Porque muito, quando era negado a entrada da mulher na ciência, esse era um dos principais argumentos, que a gente não tinha capacidade cognitiva como os homens teriam. Visto, né, essa luta pela visibilidade, visto a trajetória machista, racista, classista da ciência, a gente ainda exerce uma ciência muito por parte de pessoas que têm condição de realizar a pesquisa e completamente desarticulado com a sociedade. E isso é em parte, por exemplo, quando eu converso sobre a minha responsabilidade também, enquanto cientista brasileira, pela proliferação das fake news. Porque não existe uma alfabetização científica para a sociedade de forma geral. E isso também tem que ser colocado em pauta. Isso também tem que ser colocado em pauta. Uma outra luta da mulher cientista. Nós somos muitas vezes consideradas incapazes de gerir um percurso acadêmico concomitante com a maternidade, visto que o cuidar ainda é papel prioritariamente vinculado à mulher, à mãe. Logo, se a maternidade define a mulher, como nós, mulheres, podemos ocupar lugares fora do ambiente doméstico? Vocês vão percebendo que, às vezes, eu trouxe muito mais questionamentos do que uma resposta em si para a pergunta da Cláudia, porque eu acho que o processo é longo, a gente só está iniciando, né? É um processo de reflexão, e toda reflexão, eu acho que está vinculado a isso, né? Nessas discussões, na gente meio que digerir tudo que está sendo apresentado, tudo que está sendo conversado, e por aí vai. Bom, saindo um pouco dessa defesa pelas mulheres na ciência, que eu acabei de fazer, vamos pensar sobre as implicações sociais, por exemplo, de uma mulher que fala de sexo abertamente. E quais as implicações sociais para um homem que ocupa este lugar. A gente pode pensar, inclusive, já que esse momento agora é para discutir família, vamos pensar nesse contexto familiar. Como que essa mulher, fazendo piada sobre sexo na família, é vista, e como um homem fazendo piada sobre sexo é visto. Pensemos numa mulher que transa em seu primeiro encontro. O que a gente vai achar dela? Como vamos julgá-la? Eu acho que uma pergunta que eu estou querendo muito escutar uma resposta. Talvez mais, inclusive, do que outras. Se tivéssemos uma mulher como candidata à presidência da República, que defendesse a família brasileira, tendo sido casada mais de uma vez e tido filhos com diferentes homens, ela receberia voto?
Será? Nós, mulheres, na nossa casa, as pesquisas também vão mostrar que a gente continua sendo principal responsável por todas as tarefas domésticas, tá? Quando essa atividade doméstica, e aí quando eu falo cozinhar, passar uma roupa, limpar a casa, varrer uma casa, lavar uma roupa, né? Estender a roupa. Quando essa atividade é compartilhada com um homem, ela ainda está sob supervisão de uma mulher, tá? É o que os estudos vão trazer para a gente. E o quanto nós, mulheres, nós fomos ensinadas que a organização da casa é de nossa responsabilidade. E que sim, sair desse lugar, sair dessa responsabilidade, é um processo bem doloroso. Bem doloroso. Porque muitas vezes é isso que nos define, ou pelo menos foi exatamente isso que socialmente foi colocado como nossa definição. Alguns estudos feministas vão apontar, inclusive, que o incentivo à entrada da mulher no mercado de trabalho não acompanhou o incentivo de divisão de tarefas entre homens e mulheres. Então, por isso, né, por exemplo, ser comum de mulheres terem duplas, triplas jornadas de trabalho. Então, fora de casa e dentro de casa. Mulheres com filhos, quando elas decidem por ter filhos, elas ainda são as principais cuidadoras deles. E aí eu vou trazer um adendo, que como eu disse, o meu lugar de pesquisa, inicialmente estava voltado muito para a família, quando se tinha um filho com síndrome de Down. E era recorrente, tá? O quanto que o acompanhamento, por exemplo, em serviços de saúde e educação deste filho com síndrome de Down é realizado majoritariamente por mulheres, que inclusive abandonam seus vínculos empregatícios para se dedicarem integralmente aos filhos. Mulher ainda, nós mulheres, sendo vistas sobre a ótica do cuidado, nós somos consideradas cuidadoras, e o homem que ajuda. E aqui eu quero fazer uma outra reflexão junto com vocês. O quanto que a gente utilizar esse verbo, o ajudar, ele ainda está ligado à defesa de uma pessoa, no caso uma mulher, como principal responsável por cuidar. Então eu reconheço esse homem como ajudante. Ele não é o principal responsável por essa tarefa. E quando ele ajuda, eu idolatro, eu acho lindo. Faço questão, por exemplo, de falar que ele me ajuda. E são adendos de adendos, né? Quando eu acabei de dizer que, inclusive, alguns estudos feministas falavam dessa desarticulação entre a entrada no mercado de trabalho e a divisão de tarefas, a gente precisa compreender que isso está muito relacionado à mulher branca. Porque a mulher negra, ela está no mercado de trabalho há muito tempo. Inclusive ocupando o lugar de doméstica e de babá. Então, dessas tarefas que eu acabei de dizer, que os estudos sobre família vão falar que a gente ocupa. E ela, essa mulher negra que ocupava o lugar de doméstica e babá, enquanto, por exemplo, uma mulher branca dedica-se à sua carreira profissional. Elas cuidam dos filhos de mulheres brancas, enquanto abrem mão do cuidado de seus filhos por necessidade financeira. Nós, mulheres, ainda somos consideradas, né, nesse Dia da Mulher, enfim. Nossa, as pessoas acreditam que isso é um elogio, né? Chamar a gente de Mulher Maravilha, guerreira. E o quanto que isso vai fazer com que a gente se cobre em sermos perfeitas, a darmos conta de tudo, dentro e fora de casa. O que eu posso trazer para vocês também, enquanto estudiosa de família, é que nós, mulheres, estamos sobrecarregadas.
Isso é resultado de várias pesquisas. E essa sobrecarga, ela vai estar relacionada com adoecimento emocional, por exemplo. Então, quanto, por exemplo, a gente vê, não só por esse fato da sobrecarga, porque, claro, tem também algumas explicações biológicas, mas nesse caso, eu vou falar de um lugar de onde eu ocupo, né? De onde eu tenho mais conhecimentos de pesquisas e estudos. O quanto, então, que essa sobrecarga está relacionado, por exemplo, a adoecimentos no sentido de estarmos deprimidas, de estarmos ansiosas, de estarmos estressadas. E aí, enquanto psicóloga, eu não posso deixar de falar que, além de trabalhar com o sofrimento, a gente precisa promover reflexão nessas mulheres, em nós, porque é um alto exercício também, para o quanto o campo social sustenta essa dor, sustenta essa sobrecarga, sustenta, então, esse adoecimento psíquico, e a necessidade de todas nós exercitarmos a liberdade dessas prisões. Porque senão, a gente, enquanto psicólogo ou psicóloga, a gente vai acabar validando, sendo cúmplices de uma, por exemplo, sociedade machista. E achando que aquela mulher está sofrendo porque ela quer. Ou culpabilizá-la, de forma a fazer com que todos aquelas queixas, aquelas demandas, elas sejam trabalhadas e que a gente não promova uma reflexão do quanto aquela mulher estar assim pode, muitas vezes, vai estar relacionado a essas questões sociais. Então, ela também precisa, nós também precisamos ter uma clareza, vamos colocar assim, de tudo o que vem acontecendo, de todos esses lugares, todos esses papéis que essas pessoas nos colocam. O tratar aquela dor, aquela necessidade, às vezes até pontual, ela pode ser uma forma de ignorar, de fato, talvez até a raiz do problema. As raízes, né? Porque é muito complicado também a gente aplicar uma única causa, uma única justificativa, por exemplo, para um sofrimento, né? Para uma dor. Nós mulheres ainda estamos também seguindo um estereótipo de corpo, e aí, né, um corpo jovem, um corpo magro, um corpo com curvas, a chamada feminilidade opressora, né? Para ser merecedora de um relacionamento. Então, eu preciso me preocupar com isso para eu poder estar em um relacionamento que já também me embutiram ao longo de toda a minha vida, que deverá ser as principais metas da minha vida. Porque a partir de estar em um relacionamento, eu vou conseguir ser vista como uma mulher direita, como uma mulher válida, como uma mulher de respeito, tá? E aí, eu sei que eu já falei de dados estatísticos lá no início, mas é interessante a gente conversar sobre isso, porque quando eu estou falando de feminilidade opressora, e a gente analisa que o Brasil é o segundo país que realiza mais cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, a gente precisa também repensar nisso. O Brasil ficou durante muito tempo liderando. Se eu não me engano, foi por volta de 2018, mais ou menos, que ele perdeu essa liderança. Ou agora eu não me recordo se foi também lá no início da pandemia, tá? E entre os procedimentos mais procurados pelos pacientes estão a lipoaspiração, o aumento da mama, a cirurgia de pálpebra, abdominoplastia, que é quando você retira o excesso de gordura de pele, né, do abdômen, o lifting de mama, que é para seios com excesso de flacidez, e que ficam em queda, muitas vezes relacionados à amamentação, e a rinoplastia. Então, só por alguns, né, desses exemplos de procedimentos, a gente pode imaginar o quanto que muitas vezes eles são feitos por mulheres.
A mulher, ela continua a consumir produtos de belezas, inclusive mais caros do que os homens, né? Porque é cobrado da gente esse corpo, e isso custa caro, não é barato. E aí, uma das últimos questionamentos que eu vou colocar é uma data, na verdade, um marco. Aqui no Brasil, foi a partir de 1974 que mulheres solteiras passam a poder solicitar empréstimos ou portarem cartão de crédito no próprio nome, sem a obrigatoriedade de possuírem um avalista homem. Sabe o que eu quero propor de reflexão em relação a isso? É que nós somos mulheres que há pouco tempo somos donas do nosso dinheiro. E que a gente está aprendendo ainda a organizar esses gastos. Começando a ter acesso e vendo uma importância um pouco maior sobre educação financeira. Está aí, então, um outro marcador interessante para ser levado em consideração quando a gente fala que nós mulheres estamos endividadas. Nós não sabemos, não fomos donas, não fomos ensinadas a tratar sobre o nosso dinheiro, a controlar o nosso dinheiro. E por último, eu gostaria de ressaltar que a minha participação nessa jornada, ela teve como propósito convidar a reflexão mulheres, homens, população LGBTQIA+, e toda a sociedade. E dizer para vocês que quando a gente fala sobre todas essas questões, não é para julgar negativamente, por exemplo, uma mulher que decide ter filhos, uma mulher hétero, que decide, por exemplo, aumentar o seio, de forma alguma. Mas é a gente questionar o quanto que muitos, de tudo isso que a gente está conversando agora, é colocado socialmente de forma a definir uma mulher. E que se ela não se preocupar com isso, se ela não realizar esses marcos sociais, ela vai passar por processos discriminatórios. Ela vai ter muitas oportunidades por elas negadas. E ela vai ser julgada, inclusive por mulheres. Porque a gente também precisa falar do machismo realizado por mulheres. Isso também precisa ser colocado em pauta. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. E eu estou aí disposta a conversar com vocês. Maíse, a sua fala me arrepiou muito. Eu quero colocar para todos, né, que essa mesa foi assim a última que nós pensamos, né, Maíse? Então a gente conversou um pouco ainda como que a gente ia fechar essa mesa, e quando a Maíse, que é minha professora na EMB Morumbi, ela propôs, né, quando ela colocou a proposta, né, que falou assim, olha, eu posso falar sobre isso, e enfim, eu achei assim, não, imediatamente estaria contribuindo imensamente, né, com essa nossa discussão. E o que você trouxe, Maísa, Maíse, né, primeiro que eu tinha uma pergunta, né, inicial, que a gente já tinha conversado antes, né, e a pergunta inicial que eu não falei, eu estava um pouco aflita por conta do vendaval que estava aqui, era realmente assim, né, o que é ser mulher na contemporaneidade, levando em conta as questões de família e suas configurações, gênero, diversidade, representações sociais e expectativas dessa mesma sociedade sobre a mulher e o corpo feminino. Então, todas as coisas que você trouxe, Maíse, enfim, são altamente provocadoras, né? E são coisas que a gente vai pensando no dia a dia, mas muitas vezes tem coisas que elas vão passando despercebidas por nós, né? Enfim, assim como as outras mesas, eu tenho, enfim, vou sair daqui cheia de questionamentos, inclusive pessoais, né? É isso que dá a gente querer provocar psicólogos. Eles trazem essa profundidade, né? Nas análises, que muitas vezes nos faz também repensar e reestruturar as próprias práticas. Na parte que você coloca no início ali, né, sobre as famílias desestruturadas e essa
e essa forma de considerar, né, esses padrões, né, que a gente diz que determinado padrão é estruturado e outros são desestruturados, né? Isso está muito presente nesse universo em que eu atuo, que é na educação básica, né? Nós ouvimos o tempo todo falar, professores, a própria instituição, né, está trazendo, e não é assim, eu não estou culpabilizando ninguém, é só um convite para reflexão mais profunda a esse respeito, né, pensar de forma mais profunda sobre isso, que muitas vezes a gente traz realmente esse estigma, né, para algumas crianças, por conta dessa família, né, que muitas vezes, assim, sabe, esse modelo de família é tão estruturado assim, não é tão difícil encontrar, né? Então, existe, assim, uma fantasia em cima dessa família estruturada, né? A minha não era assim, sabe? Então, e de muitos professores, inclusive, que muitas vezes cobram isso das famílias de seus alunos, e se a gente for observar, essa família não existe, né? Todo mundo tem lá as formas de tentar sobreviver, né? Com algumas dificuldades, mas o fato de ser esses modelos familiares, eles estão sendo colocados de uma forma como estanque, né? Como se assim não for assim, a família e todos os problemas, entre aspas, né? Vamos lá, aspas aí, estão sendo acarretados por conta dessas, entre aspas, desestruturas. Então, eu acho que... Posso te interromper só porque o meu comentário faz gancho exatamente com o que você acabou de dizer. É nesse conflito entre esse modelo real e esse modelo ideal que é colocado para a gente enquanto mulher e família, que muitas das vezes vai vir esse sofrimento. Porque como ele é ideal, muitas vezes ele é inalcançável. E a gente vai passar a nossa vida toda persistindo nisso. E às vezes não tendo essa noção, essa reflexão de que, na verdade, é um pedido, é uma cobrança, às vezes, muito mais do outro e dos outros, das outras, do que de nós mesmos. Então, eu acho que a psicologia, ela também tem esse papel, sabe? De promover essa reflexão. Aqui não é dar uma... muito se tem, às vezes, né? A gente se confunde achando que a figura do psicólogo é quase um mago, né? Eu sempre brinco, né? Que do psicólogo para o misticismo, né? No senso comum, quase que não existe às vezes, uma diferença, né? Então, a gente quer tudo o resultado imediato, esse psicólogo que vai direcionar a minha vida, né? Definitivamente não é o nosso lugar, é justamente do que a gente está conversando, no sentido da psicóloga, do psicólogo, tentar viabilizar, favorecer essas reflexões, que muitas das vezes a gente não realiza porque a gente está no automático. E a gente acaba internalizando tudo que a sociedade... E aí, quando eu falo sociedade, somos nós, né? Porque às vezes a gente está também falando de sociedade, algo muito distante. Nós formamos a sociedade. Uhum. E achar de que aquilo nos define. Ou somente aquilo nos define. Esse é o grande erro. Né? A gente não perceber a nossa essência, o nosso valor. E que a gente não precisa de ficar correndo atrás desse ideal, né? Acho que essa clareza é quando se tem essa troca de chave, eu acho que muitos caminhos vão se abrindo, sabe? E não vou dizer que é um processo rápido, cada um tem o seu tempo, enfim. Eu também me coloco nesse lugar, porque eu também, né, cresci numa sociedade machista. Como eu estava dizendo, eu me considero uma pessoa machista, uma mulher machista em desconstrução. Mas esse processo tem que se iniciar. E aí eu acho que são nesses eventos, inclusive, que eu tenho, de fato, assim, não é da boca para fora, eu tenho a honra de estar participando, que pode fazer com que dê esse clique, sabe? Que as pessoas começam a refletir aí. A gente tem que conversar sobre isso. Isso tem que vir da gente. Isso tem que vir de nós mulheres. É isso.
Então, eu penso que um pouco desse modelo, né, que aí eu gostaria até de ouvir você falar um pouquinho sobre isso, ele vem um pouco também, se você concorda ou se não, né, ele vem um pouco de uma coisa de considerar a família como se fosse uma coisa divina, uma coisa da natureza, né, e então, quer dizer, aquele modelo pai, mãe, filho, é como se fosse algo natural e não uma coisa criada dentro da cultura, ou seja, a família como uma instituição, né? Eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre o que você acha disso. Claro, e inclusive eu posso até fazer uma indicação de livro, é do Philippe Arrier, que agora eu estou esquecendo o título, não, desculpa, é A História Social da Criança e da Família, Philippe Arrier, que eu acho que, pelo menos eu considero que todo estudioso, pelo menos da família, já deve ter passado por essa leitura. E de forma bem breve, ele sintetiza o que você está trazendo, sabe? O quanto que, inclusive, essa ideia de família, ela foi construída historicamente. Porque se a gente pensa, por exemplo, hoje, na família, como, né? Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, qual que é a função da família? Uma das primeiras coisas é se ajudar, é cuidar, né? Prover esse cuidado. E a gente faz uma análise histórica, na verdade, lá no século XV, mais ou menos, não existia essa ideia da família, né? As pessoas elas se juntavam, mas essa residência, esse lar não era considerado algo particular. Então, quem criava, quem educava essas crianças era a comunidade. Isso não era, isso foi construído, né? E isso pode ser também a pauta de outras discussões, né? Todo esse cuidado, toda essa noção de que, inclusive, esse amor dessa mãe, dessa maternagem, né, que as pessoas idealizam, isso também foi construído. Inclusive, não tinha um relacionamento tão próximo entre as crianças e essas famílias, visto que muitas delas morriam muito cedo. Então, a ideia por detrás, vamos colocar assim, era até ter muitos filhos e não se apegá-los, visto que muitos deles iam morrer e pelo menos algum iria ajudar onde? No trabalho. Porque essa era uma das principais funções dessa criança nascida, tá? Então, quando a gente vai pensar, quando a gente, né, existe todo um processo histórico, mas quando a gente vai começar a identificar a família a partir dessa visão, de todas essas funções que a gente vê hoje, a gente percebe a influência da industrialização, do processo de industrialização, a gente percebe a influência do capitalismo, a gente percebe diferentes marcos e diferentes processos que vão fazer crescer, então, essa idealização de que a família, por exemplo, é algo privado, a família é a principal agente socializadora de uma criança e etc. Não desmerecendo, porque de fato é. Mas existem outras instituições, como a gente falava, por exemplo, da escola, que ganha uma grande importância, né? Visto que, por exemplo, quando se tem uma criança em idade, às vezes, escolar, ou até mesmo no período da creche, os ambientes que ela mais vai habitar vai ser o ambiente familiar e a escola. Então, ela vai sofrer influência ali direta deles, né? Desses ambientes, desses contextos. Então, você estava falando algo sagrado também, o Arrier, ele vai falar muitas coisas relacionadas, inclusive, ao cristianismo, né? O quanto que isso não só ajudou a gente enxergar a família como está hoje, como também fazer vários questionamentos e impor, por exemplo, um tipo de orientação sexual e o quanto também a sexualidade nos foi negada, né? Porque a gente foi construído como objeto social para reproduzir, para a reprodução, né? Então, disso eu acho que a gente já faz já puxa outras reflexões, né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que era mais para trazer esse panorama, né? Mas, indico Philippe Arrier, História Social da Família e da Criança. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Respondeu, sim, totalmente, ainda mais trazendo, né, esse autor que é referência mesmo.
Eu fiz eu defendi no mestrado, né, a formação cultural e o fenômeno da violência doméstica contra a criança, né, então eu acabei fazendo um estudo sobre família também, né, e aí vieram coisas, por exemplo, né, na época eu estudei a obra da Maria Amélia Azevedo, que era uma autora que trabalha muito com isso, né, e ela coloca que a cobrança social, né, da maternidade, muitas vezes, faz com que as mulheres tenham filho para responder a essa cobrança, né? E nem sempre elas gostariam de ter esses filhos também, né? Então, eu assim, essa autora ela defendia e eu assim concordei bastante com ela, né? Nesse sentido de que muitas vezes é preciso que a mulher faça essa escolha, inclusive da maternidade. Será que eu quero ser mãe? Porque, assim, há um tempo atrás, agora eu tenho ouvido algumas pessoas, ainda bem, né, que dizem, não, maternidade não é para mim, eu quero outras coisas, né? Mas há um tempo atrás isso não era possível para as mulheres. Se casou, tem que ter filho, né? Então eu acho importante, né, essa reflexão também, essa cobrança social da maternidade, até que ponto isso tem que ser assim. E você trabalha com uma unidade curricular que trata bem, né, da questão familiar, né, professora, né, Maísa, chamando de... E como Isso. que é? Como que tá sendo, como tem sido essa... Porque, assim, a diversidade de uma sala de aula é muito grande, né? E eu sei que tem questões que são altamente polêmicas, né? Como que tem sido trabalhar com essas questões dentro de uma universidade, com a pluralidade hoje que a gente vê numa sala de aula. Eu fiquei curiosa de saber. O C, né, a gente chama de unidade curricular, que é como, vamos colocar assim agora, como se fosse uma disciplina. Então, é de psicologia, sexualidade, raça, gênero e etnia. E está sendo a primeira vez que ela está sendo rodada aqui na faculdade esse ano. Eu acho que o desafiador exemplifica bem o que tem acontecido, assim, sabe? Porque muitas das vezes eu percebo, inclusive, algumas falas de preconceito mesmo, discriminatórias, no sentido de... eu já escutei, por exemplo, uma pergunta se eu estava ali para doutrinar, por exemplo, os alunos. Isso é muito complicado, né? Porque eu também estou num ambiente particular, né? E que a minha estadia ali, ela, inclusive, pode estar relacionada ao que eu vou responder à minha postura, né? Então, acho que é muito complicado hoje em dia, porque a gente que quer conversar sobre esses assuntos, muitas vezes a gente é a que faz o mimimi, né? A que não aceita, e eu lembro de estar conversando com eles, né, de como que é importante esse momento deles escutarem isso a partir da boca, da voz de uma mulher. E temos feito alguns, né, são alguns professores, né, a proposta, inclusive, dessas UCs é ser um trabalho em grupo, em conjunto. E somos 4 professores na instituição atualmente que estão com essa UC na psicologia. E aí, muitas vezes, a gente percebe uma diferença quando as aulas em si, né, quando os conteúdos, eles partem de professores homens, e como eles são bem aceitos, vamos colocar assim, e o quanto, quando parte de nós, porque tem uma outra professora, mulher também, são 2 homens e 2 mulheres, e quando parte de nós, o quanto que isso é sentido como provocador, visto, por exemplo, que em alguns momentos, né, por exemplo, teve uma aula que a gente falava sobre teorias queer, e eu senti que eu poderia ser apedrejada a qualquer momento, assim, porque eu acho que isso era muito fora da... Não vou generalizar isso, não são todas as turmas, tá? Não são todas as turmas que são assim, mas que a gente ainda vê um conservadorismo muito grande. E aí eu vou chamar, inclusive, a atenção para a cidade de São José dos Campos, né? Como disse, eu não sou daqui, né? Eu me mudei para cá, foi no segundo semestre de 2019, e venho de Juiz de Fora, Minas, né? Sou de Ubá, mas o meu percurso acadêmico foi de lá, então eu já morava um tempo lá.
E é bem diferente a dinâmica da cidade, assim, sabe? Eu acho que talvez também não só por ser essa UC, por essas questões, mas a população que eu tô lidando diretamente. Como eu disse, eu acho ainda a cidade de São José bastante conservadora. E não é todo mundo que está pronto, não é todo mundo que quer refletir sobre isso. Até porque, claro, é mais conveniente também, né? Eu continuar repetindo, por exemplo, as baboseiras, né? Que são faladas, acreditar, enfim, tudo que se fala, sem questionar e etc. Não tem como também não falar, né? O quanto que São José dos Campos também os eleitores acabam muitas vezes apoiando, né, o nosso presidente, que se tudo der certo, adeus, né, já vai. Ah, e acho que é isso. Acho que é isso. Mas tem sido desafiador, mas dizer que isso não é suficiente para calar. Isso não é suficiente, nunca deverá ser. É sofrível, assim, né? Eu acho que as pessoas que às vezes até convivem mais comigo sabem que o quanto isso me incomoda, o quanto que isso às vezes me tira um pouco do eixo, mas que com certeza não vai ser suficiente para me calar. Com certeza não. E é isso. Bom, nós estamos caminhando para a finalização, né, dessa mesa. Eu tenho que agradecer muito, assim, realmente fiquei bastante tocada. Sua fala foi altamente significativa, fez todo sentido, né? A contribuição para essa jornada é infinita. Tenho muito a agradecer. Enfim, eu fiz várias anotações aqui que a gente poderia ficar conversando a tarde inteira, porque assim eu vejo muita similaridade assim de muitas coisas que eu também acredito e que, né, é importante que a gente traga como discussão. Mas assim, eu acho que se está causando incômodo, né, nessas é porque é importante, né? Então acho que se eu puder falar alguma coisa assim para dizer que tem que mesmo, né? Não pode, não, é uma coisa que não deve se calar, porque se realmente está incomodando é porque é necessário mesmo. Então eu acho que eu vou passar a palavra para você. A gente tem mais 3 minutinhos para você fazer só as considerações finais e aí a gente já está se preparando, que agora vai entrar uma outra mesa. A Eliane vai mediar e já vou me despedindo e agradecendo muito pela tua participação, né, reiterando tudo que eu já falei, de quanto foi importante. Tá? Então, eu passo a palavra. Então, são muitos agradecimentos, né? Eu acho que a gente sempre tem que agradecer, acho que é um ponto principal. E dizer que eu estou aberta, inclusive, para, quem sabe, aí, pesquisas futuras, parcerias, sabe? Ou às vezes alguém também que está escutando, né? Não acompanhei o chat, mas enfim, que gostaria de trocar algumas ideias e etc. Posso passar meu e-mail pessoal, não tem problema algum. Eu acho que é essa força, né? São essas opressões das mais diversas que nos unem e que a gente precisa não largar a mão de ninguém, e que eu tô com um certo receio do amanhã, mas eu também tô com muita esperança, e eu espero que a gente possa sair amanhã de um dia mais feliz, ainda mais esperançoso, e, e é isso, gente. Sempre, sempre, sempre. Boa tarde. Oi, Eli, você está entrando e eu estou saindo para dar espaço aí para a próxima mesa. Estou aqui tocada, arrepiada, está tudo muito lindo, muito, muito maravilhoso, assim, altamente reflexivo.